Olá, eu sou Noemi Carneiro, você está no nosso canal Amor à Palavra. Estamos estudando 1 Coríntios, hoje vamos estudar o capítulo 7 e de antemão vamos dizer que é um capítulo um tanto controverso, porque Paulo vai falar coisas que para nós hoje soa muito estranho, mas não podemos de forma alguma ler esse capítulo sem interpretar, sem entender o contexto da época que Paulo estava vivendo, o contexto da igreja de Corinto, que vivia sob o domínio romano e eram tempos de perseguição. Paulo havia escrito no capítulo anterior, que nós estudamos, a respeito da imoralidade sexual. Pegou pesado nesse assunto. E então, no verso 1 aqui, está dizendo assim: quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, é bom que o homem não toque em mulher. Bem, quando o apóstolo Paulo mandou aquela carta que nós lemos anteriormente, falando a respeito da imoralidade sexual, que eles deveriam ter muito cuidado com isso, eles devolvem uma carta para o apóstolo Paulo, e ele fala assim: os assuntos que vocês escreveram então, e eles interpretaram então, como Paulo estava falando a respeito de imoralidade sexual, eles disseram para Paulo então que o ideal seria não casar, o ideal seria o homem não tocar em mulher. Aí o apóstolo Paulo então tá trazendo uma resposta. Só que antes de mais nada, é importante a gente ler o verso de número 26. Eu vou ler para vocês. Diz assim, ó: por causa dos problemas atuais, penso que é melhor o homem permanecer como está. Entenderam? De forma alguma a gente pode entender todo esse capítulo, um tanto difícil, controverso, sem interpretarmos esse versículo. Problemas atuais. Era aquele momento que eles estavam vivendo. Por isso, Paulo vai falar uma série de coisas aqui que eu passo a ler para vocês. Ele diz: por causa da imoralidade sexual, cada um deve ter sua esposa e cada um o seu próprio marido. Então, Paulo começa dizendo aqui que o casamento é abençoado. E o casamento, ele serve como uma barreira de proteção para a impureza sexual, né? Os que não conseguem controlar os seus impulsos sexuais devem se casar. O verso 3 diz: o marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher e da mesma forma a mulher para com o marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Ele está dizendo aqui que no casamento um é do outro, um doa o corpo para o outro. O casamento é uma relação de amor, de compromisso, de muito respeito, e não é para a gente fazer mal para o nosso cônjuge, ou seja, devemos fazer aquilo que nós gostaríamos que ele fizesse para nós também. Até por sinal, nós devemos lembrar que Jesus usou essa simbologia do casamento para ilustrar, né, o seu amor para com a igreja. Então, ele está dizendo aqui da pureza do casamento, o quanto um deve se doar para o outro. O verso 5 diz: não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo, para se dedicarem à oração, depois unam-se de novo, para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Então, não é para privar o outro, né, do sexo, que se isso acontecer, abre uma brecha para Satanás. É assim que ele está dizendo. O verso 6, digo isso com concessão, como concessão e não como mandamento. Gostaria que todos os homens fossem como eu, ele era solteiro. Mas cada um tem o seu próprio dom da parte de Deus. Ele interpreta que o casamento é realmente algo tão precioso, que é um dom de Deus estar casado, né? Um de um modo, outro de outro. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas que é bom que permaneçam como eu. Vamos lembrar do contexto, era um contexto difícil, nós estamos lembrando da cultura e do momento que eles estavam vivendo. Então, Paulo está falando: fiquem como eu sou solteiro, para vocês não terem tantas dificuldades, que o casamento sempre traz problemas, dificuldades também, e como o momento era difícil,
Paulo está fazendo essa advertência. Mas se não consegue se controlar, então que se case. Melhor casado que ficar ardendo em desejo. Aos casados dou esse mandamento, não eu, mas o Senhor, que a esposa não se separe do marido. Está falando aqui a respeito do divórcio. Vamos novamente lembrar do contexto. Mas se o fizer, que permaneça sem casar, ou então reconcilie-se com seu marido, e o marido não se divorcie da sua mulher. Veja que Paulo está fazendo aconselhamento. Aos outros eu mesmo digo, e não o Senhor. São as ideias do apóstolo Paulo. Se um irmão tem mulher descrente e ela se dispõe a viver com ele, não se separe dela. Então, ele está dizendo que um deve influenciar o outro para andar nos caminhos do Senhor. Não é porque um teme a Deus, o outro não, que devem se separar por esse motivo, mas que um precisa influenciar o outro a respeito de servir a Deus, a respeito de honrar o nome de Deus. O verso 14 diz, pois o marido descrente é santificado no meio da mulher, por meio da mulher, e a mulher descrente é santificada por meio do marido. Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santos. Todavia, se o descrente separar-se, que se separem. Em tais casos, o irmão ou a irmã não fica debaixo da servidão. Deus nos chamou para vivermos em paz. Você, mulher, como sabe se salvará seu marido? Ou você, marido, como sabe se salvará sua mulher? Entretanto, cada um continue vivendo na condição que o Senhor lhe designou e de acordo com o chamado de Deus. Essa é a minha ordem para todas as igrejas. Observem vocês que o apóstolo Paulo está fazendo apontamentos da maneira como ele vê o casamento. A verdade é que ele era tão entregue ao serviço do Senhor, que ele diz que se vocês quiserem ser como eu, se dedicar somente ao Senhor, com certeza o casamento vai atrapalhar essa dedicação, porque uma vez casado, tem que se dedicar à esposa ao marido, aos filhos, enfim, ter um lar onde haja aquilo que nós já falamos, haja muito respeito, muito amor, muita convivência, muita doação. Então, o verso 21, o verso 20, cada um deve permanecer na condição em que foi chamado por Deus. Veja, agora ele está falando, faça você uma reflexão. Se você entendeu que você vai viver feliz dentro de um casamento, esse é o chamado que você tem, já consultou a Deus, verificou, então tá tudo certo, porque ele tinha aqueles pensamentos a respeito de como ele via o casamento e como ele via essa entrega para o serviço de Deus. Verso 21, ele diz, foi você chamado sendo escravo? Não se incomode com isso, mas se você puder conseguir a liberdade, consiga. Está falando que o evangelho aqui não é um sinônimo de digamos, uma revolução. Ele está dizendo aqui, ó, se você foi você chamado sendo escravo, então você, aquele tempo tinha, né, a escravidão, muitas pessoas eram vendidas como escravo, então ele diz, tudo deve ser feito com submissão à vontade de Deus. Estava usando essa simbologia da escravidão, de ser submisso ao Senhor, aquele que era escravo, e o verso 22 diz, pois aquele que sendo escravo foi chamado pelo Senhor, é liberto e pertence ao Senhor. Semelhantemente, aquele que era livre, quando foi chamado, é escravo de Cristo. Ele está usando essa analogia da época para dizer como nós pertencemos a Deus, como nós servimos a Ele, sendo Ele o nosso Senhor. Como ele está dizendo assim, o escravo, uma pessoa escrava, ela pode ser liberta em Jesus, né, escravo do pecado aqui, mas o livre, aquele que tem o Senhor Jesus, que já está liberto do pecado, ele voluntariamente ele se entrega a serviço de Deus, como um escravo, ele está sempre disposto a servir e a seguir o seu Senhor Jesus. Verso 23, vocês foram comprados por alto preço, não se tornem escravos de homens, se tornem escravos de Jesus. Irmãos, cada um deve permanecer diante de Deus na condição em que foi chamado.
quanto às pessoas virgens, agora ele vai falar daqueles que ainda não casaram, não tenho o mandamento do Senhor, mas dou o meu parecer. Lembra que nós falamos? O apóstolo Paulo está usando todo o contexto, né? Como alguém que, pela misericórdia de Deus, é digno de confiança. Por causa dos problemas atuais, penso que é melhor o homem permanecer como está. Você está casado? Não procure separar-se. Está solteiro? Não procure esposa. Lembrando do contexto. Mas se vier a casar-se, não comete pecado. E se uma virgem se casar, também não comete pecado. Mas aqueles que se casarem enfrentarão muitas dificuldades na vida. E eu gostaria de poupá-los disso. Disso nós não podemos contrariar. É verdade. O casamento traz muitas lutas, muitas dificuldades. Em meio a muitas bênçãos também, nós temos que lutar bastante, né, contra as dificuldades que enfrentamos em família. O que quero dizer é que o tempo é pouco. De agora em diante, aquele que tem esposa viva como se não tivessem, aqueles que choram como se não chorassem, os que estão felizes como se não estivessem, os que compram algo como se nada possuísse, os que usam as coisas do mundo como se não as usassem, porque a forma presente deste mundo está passando. Viu a preocupação dele com a volta de Jesus e com aquele momento atual de muita dificuldade? Ele fala que a aparência desse mundo passa, não se apegue a essa vida, é isso que ele está dizendo. Verso 32, gostaria de vê-los livres de preocupações. O homem que não é casado preocupa-se com as coisas do Senhor, em como agradar ao Senhor. Mas o homem casado preocupa-se com as coisas deste mundo, né? Com as coisas da família, em como agradar a sua mulher. E aí, então, ele está dividido. Lembrando que o apóstolo Paulo tinha como prioridade absoluta na sua vida o servir ao Senhor, se dedicar inteiramente a ele. Tanto a mulher não casada como a virgem preocupam-se com as coisas do Senhor para serem santas no corpo e no espírito. Mas a casada preocupa-se com as coisas desse mundo, em como agradar seu marido. Correto. Quem casa inevitavelmente se dedica à família. Solteiro se dedica às coisas de Deus com mais facilidade. Então, Paulo aconselha os solteiros a permanecerem assim, devido às circunstâncias do momento, para se entregarem mais, né? Não esqueçam que eles viviam sob o domínio do Império Romano e os tempos eram difíceis. Estou dizendo isso para o próprio bem de vocês, para não lhes impor restrições, mas para que vocês possam viver de maneira correta, em plena consagração ao Senhor. Se alguém acha que não está tratando sua filha como é devido, que ela está numa idade madura, pelo que ele se sente obrigado a casá-la, faça como achar melhor. O pai dava em casamento a filha. Com isso não peca, deve permitir que se case. Percebe que o tempo todo ele está falando aquilo que é bom, mas ele coloca os conselhos dele também. Contudo, o que se mantém firme no seu propósito e não é dominado pelos impulsos, mas domina sua vontade e resolve manter solteira sua filha, esse também faz bem. De modo que aquele que dá sua filha em casamento faz bem, mas o que não dá em casamento faz melhor. A mulher está ligada a seu marido enquanto ele viver, mas se o marido morrer, ela estará livre para se casar com quem quiser, contanto que ela pertença ao Senhor. Em meu parecer, ela será mais feliz se permanecer como está. E penso que também tem o Espírito de Deus. Vamos resumir então? Eu falei que é um capítulo um tanto controverso, fala de viuvez, fala de solteiro, fala de divórcio, fala de casamento, né? E o apóstolo Paulo dá o parecer dele, lembrando sempre o contexto. Resumindo, né? Se é para permanecer solteiro, viúvo, divorciado, casado, só tem uma coisa que é importante, é saber se essa é a vontade de Deus para a sua vida. Reflita, medite nisso e se você é casado, tenha muita, mas muita alegria em pertencer ao Senhor
em pertencer à sua esposa, em pertencer ao seu esposo, em ser um bom pai e ter uma família abençoada. E se você é filho, reflita que o apóstolo Paulo está falando. Tudo para que as pessoas sejam felizes, para a glória de Deus. Deus te abençoe.